Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 266. Nós lemos assim: a uns 30 quilômetros de Cafarnaum, num planalto, com vista sobre a vasta e bela planície de Esdraelon, achava-se a vila de Naim, e para ali dirigiu Jesus em seguida os seus passos. Muitos dos discípulos e outros se achavam com ele, e pelo caminho vinha o povo ansiando ouvir-lhe palavras de amor e compaixão, trazendo-lhe os doentes para que os curasse, e sempre com a esperança de que aquele que empunhava tão assombroso poder se manifestaria como rei de Israel. Uma multidão apinhava-se-lhe em torno, embaraçando-lhe os passos, e alegre e esperançoso era o cortejo que o seguia pelo pedregoso trilho rumo à porta da cidade montanhesa. Ao aproximarem-se, vem um cortejo fúnebre que saía da porta. Dirige-se lentamente ao local do enterro. No esquife aberto, em frente jaz o morto, e em volta os pranteadores enchendo os ares de lamentosos gritos. Todo o povo da cidade parecia haver-se ajuntado para manifestar seu respeito pelo morto e simpatia para com a enlutada família. Era um espetáculo de molde a despertar a compaixão. O falecido era filho único de sua mãe e esta uma viúva. A solitária aflita acompanhava a sepultura seu único sustentáculo e conforto terrestre. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Caminhando a pobre mãe, olhos cegados pelo pranto, sem reparar em sua presença, ele se lhe chegou bem perto, dizendo suavemente: não chores. Cristo estava prestes a transformar-lhe a dor em alegria. Não pôde eximir-se a essa expressão de terna simpatia. Chegando-se, tocou o esquife. Os condutores detiveram-se. Cessaram as lamentações dos pranteadores. Os dois acompanhamentos reuniram-se em torno do ataúde, esperando contra todas as expectativas. Ali estava alguém que banira a enfermidade e vencera demônios. Estaria também a morte, sujeita ao seu poder. Em voz clara e cheia de autoridade, são proferidas as palavras: jovem, eu te mando, levanta-te. Aquela voz penetrara nos ouvidos do morto. O jovem abre os olhos. Jesus o toma pela mão e o ergue. Seu olhar pousa naquela que lhe chorava ao lado. E mãe e filho unem-se num longo, estreito, jubiloso abraço. A multidão, silenciosa, contempla a cena como fascinada. E de todos se apoderou o temor. Mudos e reverentes, permaneceram por algum tempo, como em presença do próprio Deus. Depois, glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A procissão fúnebre volveu a Naim como um cortejo triunfal.
e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aquele que se achava ao lado da desolada mãe, à porta de Naim, vela ao pé de todo enlutado, à beira de um esquife. É tocado de simpatia por nossa dor. Seu coração, que amava e se compadecia, é de imutável ternura. Sua palavra, que chamava os mortos à vida, não é de maneira nenhuma, hoje, menos eficaz do que o dirigir-se ao jovem de Naim. Diz ele: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse poder não diminui pelo espaço dos anos, nem se esgota pela incessante atividade de sua excessiva graça. A todos quantos creem, continua a ser um Salvador vivo. Jesus transformou a dor da mãe em alegria quando lhe devolveu o filho. O pesar pelos mortos, ele conforta com a mensagem: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Satanás não pode reter os mortos em seu poder quando o Filho de Deus lhes ordena que vivam. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra de hoje é dirigida especialmente àqueles que têm o seu coração enlutado, entristecido pela perda de alguém que era importante na sua vida. Nós não fomos criados para morrer. É verdade que não somos imortais. A imortalidade para o ser humano é condicional. Deus não criou Adão e Eva imortais. A vida estava dependente da comunhão com Ele e do partilhar do fruto da árvore que Deus colocou no centro do jardim. Infelizmente, Adão e Eva pecaram, e a morte entrou neste mundo e passou a todos nós. Quer queiramos ou não, ela faz parte da nossa existência. Encaramos a morte apenas quando estamos diante de um corpo já sem vida sendo velado. Mas o processo de morte, na verdade, começa exatamente no momento em que nascemos. A própria vida é um processo de envelhecimento, de deterioração, de perdas. Mas, graças a Deus, a palavra do Senhor nos apresenta uma esperança, mesmo diante daquele que é o pior de todos os nossos inimigos. Graças a Deus, por Jesus Cristo, a morte não é definitiva. A morte não é uma separação eterna. É apenas um despedir-se temporário. Porque Deus reafirma diante de nós a promessa de pôr fim ao pecado e às suas consequências, e restaurar a nossa condição. No texto de hoje, nós encontramos o contraste entre duas multidões. Uma multidão que partia de Cafarnaum, jubilosa, cheia de alegria, cheia de motivos para louvar a Deus e para comemorar, porque Jesus estava no meio desta multidão. E agora caminhavam rumo aos portões de Naim. E ao chegarem próximos à cidade, confrontam-se com uma segunda multidão, com uma condição bem diferente da primeira. Nessa segunda multidão reinava a tristeza, o pranto, a dor,
as lágrimas, o lamento. Enquanto o primeiro grupo era um grupo de vida, este segundo era um grupo de morte. Estavam todos acompanhando o cortejo fúnebre de um jovem rapaz, que era o arrimo de sua mãe viúva. A viuvez é trágica em todos os tempos, mas tinha contornos muito mais dolorosos naquela época. Ser viúva naqueles dias significava estar completamente desamparada. Segundo os padrões da sociedade, a mulher precisava da presença de um homem que lhe desse suporte. Na ausência do marido, o filho mais velho assumia o lugar. A mulher não tinha ninguém que desse suporte a ela. O marido havia falecido. Agora, o seu filho, a sua alegria, também se fora. E todos estavam ali compartilhando a sua dor, a sua tragédia. Toda a cidade parecia ter se reunido em torno dela para chorar junto com ela. Há momentos em que mesmo a solidariedade, que é tão importante, não pode fazer muita diferença. As pessoas sentiam com ela, mas não podiam mudar a realidade. Ter os amigos conosco é essencial. Na hora de tristeza e dor, eles tornam mais suave a nossa jornada. Mas os amigos, mesmo com todo o seu carinho e solidariedade, não podem fazer muito mais por nós do que chorar conosco, do que bater nas nossas costas, nos abraçar e dizer: estou junto de você. A dor da separação tem que ser experimentada individualmente e solitariamente por cada um. As palavras não diminuem o sofrimento do coração. A mãe estava como que anestesiada, mas eis que aproxima-se dela Jesus. E a Bíblia nos diz que, vendo-a, Jesus moveu-se de íntima compaixão. Esta expressão bíblica é muito significativa. Significa que Jesus sentiu uma tristeza não apenas protocolar, não apenas para demonstrar solidariedade. O seu coração colocou-se no lugar do coração da mãe sofredora. E sentindo a sua tristeza, Jesus chorou com ela. Esta verdade me comove muito. Me mostra um Deus todo-poderoso que está além da nossa realidade, acima das nossas tristezas e dores, mas que sofre conosco, que sente conosco, que vive as nossas lutas ao nosso lado, que anda pelo vale da sombra da morte, segurando a nossa mão. Deus não é alheio àquilo que nos acontece. Deus não está distante das nossas lágrimas. Deus não está ausente do nosso sofrimento. Deus, como um amigo bem próximo, se solidariza conosco. Mas Jesus não ficou apenas no sentir, no expressar solidariedade. Ele estendeu a sua mão e tocou no morto. Tocar no morto era algo proibido para um judeu. O judeu era considerado impuro, cerimonialmente, se tocasse num corpo sem vida. Mas Jesus não se importou com isso. E quando ele toca, os seus lábios se abrem, convidando aquele rapaz que estava ali, sem vida, a recobrar a sua existência.
E eis que, de repente, o rapaz se levanta. E agora, tudo para. A multidão se aquieta, todos ficam mudos sem nenhuma palavra. A admiração enche o coração de cada um dos que estavam ali presentes. E todos se maravilham diante de um milagre que não podia ser negado pelos líderes farisaicos. Ali estava alguém que era maior do que a morte. Toda a cena muda. A multidão de tristes se transforma agora num grupo cheio de alegria. As duas multidões tornam-se agora num grupo só, que erguem palavras de gratidão a Deus, de louvor, porque Jesus é o Senhor da vida. É o Senhor das causas impossíveis. É a solução quando todas as esperanças desaparecem. Ali estava aquele que era o próprio autor da vida, restaurando a alegria para a existência de pessoas que nos caminhos desta vida foram feridos pelas circunstâncias do pecado. Essas palavras, o registro desse milagre, não está nos evangelhos por acaso. Elas falam ao coração de todos aqueles para quem a vida parece pesarosa e dolorosa demais. Ela traz uma mensagem para todos aqueles que sentem saudades, que se sentem roubados do convívio de alguém a quem amavam. Trazem a lembrança de que a morte, poderosa, aparentemente onipotente, não é tão poderosa assim. Não reinará para sempre. Esse milagre nos lembra que a morte é transitória. As lágrimas são passageiras. O pranto pode durar uma noite inteira, mas graças a Deus há a promessa de que a alegria romperá juntamente com a manhã. Deus promete para todos os seus filhos que não vai demorar e raiará uma manhã de eterna felicidade quando a trombeta de Deus soará e aqueles que morreram em Jesus ressuscitarão e sairão das suas sepulturas, não mais com as marcas da doença, com as deformações dos sofrimentos dessa vida, mas incorruptíveis, com o corpo transformado, para compartilharem agora, juntamente com seus queridos, uma vida que não mais terá fim. Em breve, vai raiar amanhã, quando Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Porque Deus faz nova todas as coisas. Porque Deus coloca um ponto final a esta tragédia que o diabo implantou aqui nesta terra. Esse Jesus que disse, não chores para a viúva de Naim, diz para nós hoje, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este mundo é de dores, é de lágrimas. Mas não deixe que a desesperança tome conta do seu coração. Não deixe que a sua alma fique turbada pelas tristezas desta vida. Olha para além. Olha acima das nuvens.
Contemple a promessa de Deus. Enxergue a manhã gloriosa que já está raiando. Alimente o seu coração com a certeza de que a dor vai passar. O sofrimento vai acabar. A morte vai morrer. Essas coisas serão apagadas para sempre da vida de todos. Portanto, receba o abraço carinhoso e a solidariedade de Jesus e apegue-se com confiança à sua promessa de que em breve, muito em breve, a alegria vai suplantar a tristeza. A vida vai banir para sempre a morte. Você sente saudade de alguém? A dor do vazio deixado pela partida de alguém que você ama destrói, corrói a sua alma. Console o seu coração com a esperança que Ele dá. É só um pouquinho mais e tudo isso vai passar. Que Deus, nesse dia, conforte com esta esperança o nosso coração. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.